Esqueça a cultura, o que os seus amigos dizem para fazer, o que está na moda hoje, e corra para ter um relacionamento de santidade com o Senhor. Alguma vez você já percebeu que as pessoas ao seu redor, a cultura de seu país, o lugar onde você convive, afeta o comportamento de santidade ao Senhor? É sobre isso que eu quero falar. Tipos de comportamento que a cultura permite e que a Bíblia reprova. Bom, nesse vídeo eu vou trazer alguns tópicos, como arrependimento e santificação, consciência do pecado, tipos de comportamento que a cultura permite que a Bíblia reprova, tipos de comportamento de mulheres que a nossa cultura permite e que a Bíblia reprova. Leia comigo o capítulo 6, versículo 5, do profeta Isaías, do livro de Isaías. Disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja que nesse versículo, ele confessou o seu pecado ao Senhor, dizendo que ele era um homem de lábios impuros. Porém, se você reparou, ele comentou sobre as pessoas ao seu redor, e ele habita no meio de homens de impuros lábios. Você já deve ter percebido que as pessoas, talvez os seus amigos, talvez amigos de trabalho, colegas de trabalho, pessoas do seu bairro, da sua cidade, têm tipos de comportamento que a Bíblia reprova e afetam diretamente o nosso comportamento de santidade ao Senhor. Reconhecer que nós estamos caminhando em direção à transgressão, pecar continuamente, quando nos deparamos, nos tornamos conscientes desse pecado, esse é o primeiro passo para que nós possamos ser perdoados. Existem tipos de comportamento que na nossa cultura é permitido, como se fosse algo inofensivo, a depender do tamanho, mas a Bíblia ela reprova. Você já se deparou com alguma pessoa que é arrogante? Que a última palavra tem que ser a dela, que ela já tem toda a experiência do mundo, e não quer dar ouvidos a ninguém, e não quer conhecer mais nada, porque se acha apto, suficiente. Esse tipo de pessoa é uma pessoa arrogante, e a Bíblia condena isso. A Bíblia reprova esse tipo de pessoa. Deus abate os soberbos. Outro tipo de comportamento é ofertas vãs. Quando você simplesmente é alguém religioso, que frequenta os cultos, dá a sua oferta, mas no seu comportamento diário, no seu dia a dia, na sua vida, está totalmente desconecta à cultura que a palavra nos ensina. É alguém totalmente fechado, arrogante, de mão dura, de mão fechada, de coração duro, uma pessoa que se faz indiferente para as situações, porém é uma pessoa religiosa, que dá o seu dízimo, a sua oferta, participa dos cultos. Você sabia que esse tipo de oferta ele foi muito condenado na palavra de Deus, chamados hipócritas, pessoas que dizem que são, mas as suas atitudes não fazem por onde. Quantas pessoas não são assim? Tratar uma situação com indiferença. Se você olha uma situação, você tem argumentos ou recursos para ajudar, e você simplesmente decide não fazer, vê aquilo como algo indiferente, que não vai te afetar ou não vai te agregar em nada. Isso não é um comportamento de alguém que se diz cristão. A própria Bíblia nos ensina que devemos amar ao próximo como nós nos amamos. Um exemplo simples é quando você está no shopping ou em algum lugar, no restaurante, e chega algum pedinte. Essa pessoa está numa situação que não é da nossa conta, isso é verdade. Cada um se responsabiliza por sua própria vida. Não é uma obrigatoriedade você pagar as contas de ninguém. Mas se você tiver um coração de amor e tiver recursos para ajudar e não fizer, isso é tratar uma situação com indiferença. Porque aquela situação realmente não tem nada a ver com a sua vida, não vai te afetar em nada e não vai te tirar de lugar nenhum. Mas se você escolhe ajudar, você está simplesmente amando o próximo. E eu te convido à história de Isaías. Leia comigo no capítulo 2, e você vai entender por que desse assunto. Por que eu falo que a cultura hoje pode nos corromper. Isaías capítulo 2, versículo 6. Porém, tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. Nesse contexto, o povo estava repleto de culturas do Oriente, e isso tomou conta do povo de Deus. E o profeta Isaías, através das palavras de Deus, combatia isso de frente. E isso na época de Isaías, onde a cultura era tão forte que estava corrompendo o povo de Deus. E hoje, nós vemos muito isso, onde a cultura, através da internet, uma moda diferente, algo diferente, alguém que faz igual, alguém faz desse jeito, e as pessoas vão sendo levadas pela cultura. Nós devemos ter cuidado com isso, porque afeta diretamente a nossa santidade e nosso relacionamento com o Senhor. Tenho feito um estudo sobre o livro de Isaías, e os 6 passos que ele deu para cumprir o propósito e completou o propósito de Deus. Você tem interesse em aprender sobre o livro de Isaías e como nós podemos dar esses 6 passos para cumprir
O propósito de Deus ainda esse ano, em breve eu vou liberar o link para você adquirir esse e-book. Agora eu quero falar sobre tipos de comportamento que as mulheres têm, que a cultura permite, mas a Bíblia reprova. Essa parte é mais interessante porque ela não está associada justamente ao comportamento, mas à intenção. Leia comigo o capítulo 3, versículo 16 ao 24. Diz ainda mais o Senhor: portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impuros, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilitar com os pés. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes das manilhas e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfume, os brincos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, por cinto, uma corda, em lugar de penteados dos cabelos, calvície, em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Nesse texto, o Senhor disse através do profeta Isaías que as mulheres estavam andando se exaltando. O comportamento daquelas mulheres estava totalmente fora da vontade de Deus. Deus, de forma de castigo, com o castigo, ele quis dizer que as roupas, as joias, os perfumes, tudo seria tirado, o cabelo seria raspado, porque aqueles ornamentos, tudo isso, estava servindo como uma vaidade. Não é diferente de hoje. A nossa cultura leva as mulheres a se arrumarem de um jeito para chamar a atenção de outros homens. Usam joias hoje não simplesmente para se sentirem belas, mas para chamar a atenção, para conquistar alguém, para se exaltar mais do que outras. Esse tipo de intenção, muito visto nos dias de hoje, é totalmente reprovado pelo Senhor. Devemos nos importar muito mais com o que somos do que o que temos para oferecer. O tipo de intenção, só o Senhor consegue julgar, só o Senhor consegue ver. Porém, se esse tipo de comportamento que eu citei está te corrompendo, está fechando seus olhos para o pecado, que você não consegue mais enxergar como pecado, se arrependa hoje. Olhe para si mesmo e fale: será que esses anéis, esse relógio, esses brincos, esse batom, essa maquiagem está me distanciando de um relacionamento com o Senhor? Esqueça a cultura, o que os seus amigos dizem para fazer, o que está na moda hoje, e corra para ter um relacionamento de santidade com o Senhor. Usar joias, brincos, maquiagem, de verdade o Senhor não se importa. O que ele está se importando mesmo é com qual intenção você usa isso, com qual intenção você faz o que faz. Naquela época, do povo de Isaías, a cidade estava com muita prostituição, idolatria, violência, corrupção. Se há algo desse tipo de comportamento na sua cidade, na sua vida, entre seus amigos, na sua família, que você está se deixando levar, e você sabe que é um tipo de comportamento que o Senhor te ensinou a não fazer, fale para Deus, fala: Senhor, eu tenho esse tipo de comportamento que eu sei que o Senhor não aprova. Eu convivo com pessoas que têm um tipo de comportamento que eu sei que o Senhor não aprova. Peça perdão ao Senhor, peça para Ele te livrar desse tipo de comportamento. Esse assunto é tão sério, tão impactante, que a própria Bíblia diz que o nosso pecado, as nossas transgressões, criam uma separação entre nós e Deus. Se o pecado causa uma separação, então o perdão dos pecados, o arrependimento e uma nova mudança, e uma mudança de comportamento nos traz a aproximação com o Senhor. Leia o capítulo de Isaías comigo, do versículo 1 ao 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Eu quero concluir esse vídeo dizendo o que o profeta Isaías disse: as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos não estão tapados para que ele não possa te ver, nem os olhos dele estão cobertos. Agora que você entende o seu tipo de comportamento, a sua intenção, a cultura, pode estar te levando para se afastar de um relacionamento com Deus, analise hoje a sua vida. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.